Olá, estudante! Seja muito bem-vindo ao meu canal, Kelly aqui da Didasco falando. Hoje a aula tá especialíssima, tá? A gente vai falar de forma simples, direta, você já sabe como que é a minha aula aqui, super organizadinha, caprichada para você. A gente vai falar de um dos filósofos mais importantes do século XX. Isso aí, Lukács, George Lukács. E sabemos que ele bebeu um pouquinho na água aí de Karl Marx, isso. Então ele vai falar de um conceito de Karl Marx, mas de forma muito mais aprofundada e elaborada. E olha, recadinho importante. Vídeo como esses aqui você encontra no meu canal de segunda a sexta-feira, exatamente, caprichado, de forma simples, direta, para você mandar bem na prova. Se você vai fazer aquela prova daquele vestibular, ou então precisa entender Lukács para você colocar na sua redação, né, aumentar o repertório, já chamar a atenção do seu corretor, ou ainda, se a professora falou na sala de aula, mas não ficou muito claro, algumas dúvidas aqui, promessa é dívida, hein? Eu garanto que até o final da aula você vai estar entendendo, dominando tudo de Lukács. Você vai até explicar para aquele seu amigo lá da sala. Quer ver só? Papel e caneta na mão, concentra aqui que a nossa aula vai começar. Bom, a gente vai falar de George Lukács. Ele é um filósofo nascido em 1885, faleceu em 1951. Então imagine aí que ele trabalhou durante o período do século XX e todas as transformações sociais do século XX. Ele nasceu na Hungria e digamos que esse conceito que eu vou falar hoje, especificamente, que é consciência de classe, ele se inspirou aí no estudo de Karl Marx. Sim, Karl Marx foi um grande filósofo que veio estudando esse conceito de consciência de classe. Aí de repente você pergunta, poxa, Pro, então o Lukács ele veio falando a mesma coisa de Karl Marx? Olha, é como se ele pegasse o que Karl Marx falou e elaborasse um pouco mais. Você entende aqui? É como se ele pegasse o bolo de Lukács ali e ele colocasse um pouco mais de confeito, um pouco mais de cobertura, um pouco mais de recheio. É como se ele desse aí uma incrementada nesse bolo. Ai, que delícia! Fez um pouco de sentido? Então é isso que a gente vai trabalhar, tá? Primeiro, só para você entender como que a nossa aula vai ser organizada aqui. Se ele está falando de consciência de classe e se o Lukács ele bebeu esse conceito, ele se inspirou em Karl Marx, então primeiro eu vou falar o que Karl Marx comentou, tudo bem? Por conseguinte, se a gente está falando de consciência de classe, eu vou te falar primeiro o que é consciência e depois o que é classe, e no final da aula eu faço a comparação dos dois raciocínios aí, tanto de Lukács quanto de Karl Marx, mas obviamente como a aula que é de Lukács, eu vou dar muito mais ênfase, muito mais atenção, explicar muito mais, detalhar muito mais o que foi o conceito para Lukács, ok? É claro. De repente você pergunta, poxa, Pro, então por que você vai falar de Marx? Porque você precisa entender de onde que ele tirou esse raciocínio, entende? Qual foi a referência dele, qual foi a base dele. Mas nossa aula aqui é Lukács, certinho? Vem comigo, pessoal, olha só. Para a gente falar, então, eu preciso ir lá para Karl Marx. Karl Marx falava da consciência de classe. O que é classe? Classe social, né? Qual classe social um grupo ocupa? E esse grupo se ocupa de uma classe social conforme o trabalho dele, conforme o papel social que esse indivíduo elabora, né? Desempenha dentro de uma sociedade. Ou seja, basicamente ele dividiu em duas classes inicialmente, tá? Que era a burguesia. A burguesia especificamente, ou assim, na sua essência, é aquela que detém os meios de produção. Como assim os meios de produção? Ora, num processo de fabricação, digamos, dessa medalha aqui, tá vendo? Eu tenho uma fábrica, uma indústria, e essa indústria ela vai ter matéria-prima, ela vai ter máquina, faz sentido? Ela vai ter, digamos, o espaço físico, onde fica essa máquina, onde fica essa matéria-prima. Ela vai ter o controle da mão de obra, porque ela que oferta uma vaga de trabalho, aí o indivíduo vai lá, se candidata a essa vaga de trabalho, então é ela que vai ser detentora desses meios de produção, porque matéria-prima, máquina, espaço físico, é tudo meio de produzir uma medalha. Faz sentido? E por outro lado, eu tenho o proletariado, que é o assalariado. Ele recebe um salário, uma contribuição mensal para ele desempenhar esse trabalho, para ele ir lá e falar: ei,
toque, toque, toque na porta, eu vou aqui, eu tenho minha mão de obra, eu sei fazer isso daí, e aí você disponibiliza os seus meios de produção, eu vou lá, faço, depois que eu produzir, eu vou embora e tudo fica aí pra você. É mais ou menos isso, entende? Então ele dividiu entre esses dois grupos e cada grupo ele deu o nome de classe social, ok? E agora, isso é para Karl Marx, tá? Agora eu vou vir para a segunda parte da aula, que é te falar o que é consciência e o que é classe. É mais ou menos assim, olha. Classe aqui, e detalhe, tá? Eu não tô falando de classe poder aquisitivo. Eu lembro de classe alta, classe baixa, classe média, classe CDE. Não, eu não tô falando aqui de separar essa sociedade em classes sociais conforme o poder aquisitivo, conforme a remuneração que elas recebem. Porque a gente pode ter dentro de uma fábrica, olha só, um proletariado que ele recebe 14 mil reais, mas eu também posso ter um proletariado que recebe 1.200, 1.300 reais. Olha só, um recebe 10 vezes que o outro. Eles estarão em camadas sociais diferentes, né? Se eu tenho um CEO, se eu tenho um gerente, se eu tenho um supervisor regional, normalmente esses indivíduos, eles estão ali no topo dessa pirâmide mais alta dos cargos, ok? E se eu tenho aqui um outro indivíduo que ocupa uma base mais baixa dentro desse cargo social, ele vai ter uma diferenciação de salário muito grande. Mas, para Marx, ambos são proletariado porque são assalariados. Ambos estão vendendo sua força de trabalho e eles não têm domínio sobre o seu trabalho. A qualquer hora eles podem ser dispensados e perder, então, digamos, essa remuneração. Fez sentido aí para você? Faz tempo. E aí, voltando ao nosso raciocínio aqui, eles estarão em camadas sociais diferentes, um na classe B, outro na classe C, mas não é dessa classe social que estou falando, é exatamente de um não ter um salário, ele tem um lucro, ok, no mês, e outro tem um salário, ok? Aí vamos lá então para consciência e classe. Consciência é quando eu percebo que mesmo que eu receba 10 mil reais, 5 mil, 14 mil, eu estou numa classe social que é proletariada. Eu dependo do trabalho do outro. Você já ouviu alguma história assim? Olha, vai buscar aí na sua memória, tá? Ou dá uma pausa no vídeo e pergunta lá para um adulto, ok? Dá uma pausa aí e vê assim. Será que eu tenho algum conhecido, ou já ouviu falar de alguém que tinha um nível de vida muito alto, mas perdeu o emprego? Perdeu o emprego e daí esse nível de vida baixou muito. Já ouviu falar disso? Está desempregado, passou por uma crise muito grande. Você percebeu que ele não tinha domínio, digamos, da remuneração dele? Ele não tinha domínio, ele não pode agora, não é tão fácil assim, digamos, ele se recolocar no mercado de trabalho e ter aquele nível de vida que ele tinha? Faz sentido? Então, para Karl Marx, ele está falando que não importa se eu receba 10 mil ou se eu receba 1.200, 1.300, eu sou um assalariado, eu sou um proletariado e a minha classe, ela é dependente da burguesia. Porque eu dependo que a burguesia me ofereça um cargo, me ofereça um emprego, me ofereça uma vaga de trabalho. Porque sem a vaga de trabalho, eu não vou ter condição de produzir, porque eu preciso dos meios de produção que o burguês tem, que o dono da fábrica tem. Fez um pouquinho de sentido aí? Então, Karl Marx fala que a sociedade proletariada, a classe proletariada, quando ela não tem consciência de que, mesmo que ela esteja em remunerações diferentes, mas ela faz parte do mesmo coletivo, quando ela não tem essa consciência, ela não sabe aí, digamos que pleitear, buscar seus direitos e buscar uma sociedade mais justa e igualitária. Fez sentido? Aí de repente você pergunta, calma, peraí, é mais justo e igualitário, mas aquele cara que recebe 10 mil, ele tem mais privilégio do que o cara que recebe 1.200, 1.300. Mas na questão, isso no poder aquisitivo, tá? Mas na questão de direitos, de ser dispensado a qualquer momento, de ele não ter domínio, digamos assim, do papel social dele, da remuneração que ele recebe, que ele pode... É muito frágil essa relação, porque ele pode perder esse valor, essa remuneração a qualquer momento. Você entende aqui? Tanto esse cara de 8 mil, 10 mil, quanto o cara de 1.200, 1.300. Ele pode perder a qualquer momento, porque ele não é detentor dos meios de produção. Ok? Então, quando eles não têm essa consciência, muitas vezes eles não se sentem como um coletivo. E se eles não se sentem como coletivo, eles não têm identidade. E se eles não têm identidade, eles não acham que eles têm que brigar pelo mesmo direito. E se eles não brigam pelo mesmo direito, eles estão, digamos assim, separados. Eles estão em movimentos separatistas, eles têm menos força. Porque o coletivo tem muito mais força.
Fez um pouquinho de sentido? É verdade. Então, segundo Marx, está falando que eles não têm consciência da classe que eles ocupam, ok? Aí vem lá o Lukács e fala, olha, é isso mesmo. O indivíduo, e ainda digo mais, além de ele não ter consciência da classe que ele ocupa, muitas vezes essa consciência que ele tem, é uma consciência distorcida. Sim, distorcida? Sim, porque veja bem, né? Digamos que, agora vem o Lukács, tá? O Karl Marx, ó, ele fala dessa consciência de classe apenas de um modo materialista, apenas do material, apenas da produção de trabalho que esse cara, que esse indivíduo produz, ok? O Lukács já vem falando assim, além de ele ter uma consciência, além de ele não ter consciência, ele tem uma consciência equivocada. Ele acha que ele tem. Por que ele acha que ele tem, cara? O que é isso? Porque ele vai consumir num ambiente cultural, música, dança, costumes, hábitos, consumo, ele vai querer consumir o mesmo carro, a mesma casa, a mesma roupa, o mesmo lazer que o dono da fábrica. Porque ele acha que ele recebe um valor maior, então ele ocupa o mesmo grupo social, ok? E ele também vai, digamos assim, construir hábitos que vão cada vez mais enraizando nessa consciência dele, que ele vai achando que ele ocupa esse grupo, que ele ocupa essa classe. Mas lembra, quando ele perde esse papel, esse cargo social, essa função, esse emprego, ele baixa o nível e ele tem dificuldade, não é que ele não consegue, ele tem dificuldade de voltar. Então ele fala, ó, ele não tem consciência da classe que ele ocupa e essa consciência dele muitas vezes é até mesmo distorcida, porque os hábitos dele de consumo, de pensamento, de cultura, de ideologias que ele vai consumindo, faz com que ele vá cada vez mais se imaginando como se ele fosse da mesma classe do burguês, mas ele não é não. Aí você fala, nossa, como assim? Pessoal, imagine, você já ouviu falar? Dá uma pensada aí também, como isso aqui é muito social, a gente tem que observar muito o entorno ou então observar outros grupos sociais. Já ouvi falar de alguém que assim, olha, tem carro, mas não vai trabalhar de carro porque gasta muito gasolina e ele não tem custo para tudo aquilo. Ou seja, ele tem um carro que ele não pode custear. Fez sentido aí pra você? Já ouvi falar de alguém que parcelou a casa, parcelou um bem, no final teve que entregar esse bem pro banco, porque ele não teve condição de custear? Já ouviu falar de alguém que tá com uma dívida de cartão de crédito enorme, de uma viagem, de algo que ele comprou e não teve condições de pagar? Você entendeu aqui que ele quis entrar no hábito de consumo, no hábito de comportamento, que ele não teve condição financeira de custear? Ou seja, ele não faz parte daquela classe. Fez sentido aí para você? Continuando aqui o raciocínio de Lukács, além dessa questão de que muitas vezes eu não tenho consciência da classe que eu ocupo, porque a cultura, a ideologia, os meus hábitos de consumo vão fazendo com que eu tenha uma ideia distorcida disso, ele ainda fala um outro item, tá? Um outro item, que nessa sociedade do capitalismo, quando eu não tenho consciência da classe que eu ocupo, eu acabo virando uma mercadoria em si. Olha só, o indivíduo agora é mercadoria. Como assim para o indivíduo é mercadoria? Ora, vamos supor que hoje na sociedade do imagético que a gente vive, em que a audiência é uma mercadoria. A audiência é uma mercadoria, olha só o que eu tô te falando. Hoje, principalmente, tá? Mas nunca deixou de ser, porque desde que a gente tem rádio, televisão, desde o momento que a gente tem mídias, né, a audiência, ela diz o valor daquele programa, o valor, digamos, daquilo que está sendo assistido. Fez sentido para você? Então, se a audiência ela dá valor para aquilo, né? Quanto mais audiência, mais valorizado fica aquele programa. Eu tô falando um programa, qualquer coisa que seja de audiência. Ela pode ser um programa de televisão, pode ser uma plataforma social, tudo aquilo que tem mais audiência, que tem mais plateia, torna mais valoroso o que está sendo assistido. Tudo bem? Bom, então aquele indivíduo, ele está sendo uma mercadoria. Ele está sendo uma mercadoria, porque muitas vezes ele é comprado. Olha só, ele é comprado por uma publicidade, ele é comprado por uma propaganda, ele é comprado por um hábito de consumo que se quer vender. E aí, se você já não tem consciência, se você não para pensar, opa, peraí, será que eu tenho condição de adquirir isso daí?
Será que eu tenho não só poder aquisitivo, mas se eu faço parte dessa classe social e que eu vou custear esse bem tranquilamente? Ou seja, eu posso sim comprar um carro de 50 mil reais, de 100 mil reais e de 300 mil reais, assim como o outro indivíduo de outra classe social, porque eu vou conseguir manter o custo disso sem endividamento? Ou seja, eu tenho consciência que o que eu estou adquirindo é algo que eu posso pagar, é algo que eu vou consumir e é algo que faz parte dos meus hábitos? Ou eu estou comprando algo que eu não posso pagar, algo que eu nunca vou usar, que eu não vou ter nem condições de ficar usando por muito tempo, e algo que na realidade não faz parte do hábito de consumo da minha classe social. Faz parte de um hábito de consumo que eu, como mercadoria, comprei, porque por ideologia, eu achei que eu sou desse hábito, desse comportamento de consumo, mas eu não sou. Fez um pouco de sentido aí, pessoal? No dia a dia, lucrar tá sendo exatamente, só pra gente fechar nossa aula aqui, aquele exemplo que eu te dei, tá? Quando de repente eu adquiro algo que eu não consigo custear ele ao longo do tempo. Entende aqui? Ou quando eu tenho um padrão de vida muito alto e de repente isso cai muito baixo por conta, basicamente, porque eu perdi o meu cargo, o meu emprego. E tudo que eu consumia dependia muito da minha remuneração, do meu salário, porque eu era um assalariado. E é o meu salário que vai definir, digamos, o nível de vida que eu tenho. E esse nível de vida é muito frágil porque esse salário aqui também é muito frágil. Fez um pouquinho de sentido aí? Bom, agora, no finalzinho da aula, você me pergunta, nossa, legal, Pro, até entendi, mas em que tema eu consigo trabalhar isso numa redação? Pessoal, minoria social, principalmente quando fala de desigualdade social, quando fala de desemprego, quando fala de fome e insegurança alimentar, tudo que se refere à desigualdade social, tá bom? Ou minoria social. Segundo item, educação. Porque o que Lucas está falando aqui? Eu preciso primeiro ter consciência da classe que eu ocupo. Eu não tenho consciência se eu não estudo, se eu não pesquiso, se eu não reflito. Muitas vezes eu saio de casa às 5 horas da manhã, chego no trabalho às 7 horas, saio de lá às 5, 6 horas, chego na minha casa às 8 horas, até eu jantar, tomar banho, às 10 horas da noite eu estou sem condição, sem energia, sem pique, sem raciocínio para estudar. Como é que eu vou sair dessa condição ou ter consciência que eu estou nessa condição se eu não tenho tempo para pensar? Se eu tenho tempo apenas para executar? Você entende aqui? Então, basicamente, educação. E claro, não menos importante, tecnologia, porque tech não é só o digital, tá? Tecnologia é você fazer algo melhor, fazer algo com mais produção, ter mais produtividade. É uma nova forma de fazer a mesma coisa, só que com melhores resultados. E toda vez que você tem uma revolução tecnológica, também a classe proletariada é a que mais sofre. A que mais sofre porque aquilo que ela sabia muito bem fazer já não serve mais, ela vai ter que aprender algo novo e ela tem muita dificuldade em se dedicar para aprender, se dedicar para o estudo, por conta que o trabalho toma muito tempo e muita energia da vida dela. Fez um pouco de sentido aí para você? Bom, promessa é dívida, né? Comenta aqui o que você achou mais interessante da aula. Aula entregue aí para você, caprichada, para você mandar bem na prova. E claro, né, pessoal? Se esse vídeo fez sentido para você, se ele te deu alguns insights, se você aqui viajou nessa Hellmann's Airlines comigo, cheia de conteúdo, compartilha esse conteúdo, compartilha esse vídeo com aquele amigo, para aquela amiga, sabe? Aquele que você sabe que ele tá precisando dar o up nos estudos, ou que ele gosta desse conteúdo, ou que ele vai prestar vestibular ou fazer uma prova assim como você. Compartilha com ele que eu tenho certeza que ele vai te agradecer. E claro, né, já se inscreve no canal, dá aquele joinha para eu saber que você curtiu, tá? Comenta aqui que eu vou adorar te conhecer. Vou adorar saber o que você achou dessa aula. Pessoal, muito obrigada por hoje. Espero mesmo ter colaborado com você e vai lá, gabarita essa prova.